Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui nós vamos comentar aqui um livro do Olavo de Carvalho, né? Um livro aí do Olavo de Carvalho, que o nome desse livro, na verdade, eu diria até que nem seria um livro, né? Ele seria mais uma coleção aí de artigos, né? Como de fato são a maioria dos artigos do Olavo de Carvalho, né? O nome desse livro aqui é O Mundo Como Jamais Funcionou. E por que eu vou falar aqui sobre o Olavo de Carvalho, na verdade, né? Muitos que já deram alguma passada em algum desses vídeos aí que eu postei, algum desses vídeos mais curtinhos aí de 10 minutos, 15 minutos, já perceberam que esse canal aqui ele tem um teor mais para direita, mais conservador e tal, né? Mas é óbvio que assim, dentro da própria direita existem pessoas que não gostam de Olavo de Carvalho, existem pessoas que inclusive sequer votaram no Bolsonaro aí, né? Temos o caso aí do MBL, que na minha visão eles estão atuando aí como polo passivo no Teatro das Tesouras, mas isso é uma conversa para a gente aprofundar em outro momento aqui. Mas por que eu queria comentar um pouquinho esse livro aqui, né? O nome do livro é O Mundo Como Jamais Funcionou, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Na verdade, existem vários livros com parte desse título aqui, né? Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Porque em outros livros ele vai fazer comentários sobre outros temas, né? E vão ter vários títulos aí desse tipo de livro aqui, né? Mas aqui nós vamos ter aqui uma coleção de artigos brilhantes do Olavo de Carvalho e nós percebemos, eu percebi pelo menos, né? O quanto o Olavo ele chega a ser quase que um Nostradamus da política brasileira. Quase que ele não só foi um Nostradamus, né? Vamos ressaltar aqui que ele não só foi um Nostradamus, ele previu, como ele também influenciou, né? Haja vista a eleição do próprio Bolsonaro aí, né? E por que nós devemos atribuir importância ao filósofo Olavo de Carvalho, né? E digo aqui filósofo mesmo, né? Não falo nem naquele sentido que algumas pessoas falam, né? Não, pseudo-filósofo, não, ele é astrólogo, ele é não sei o que e tal. Eu vou partir do pressuposto que quem está me escutando aqui está me escutando porque é interessado em Olavo de Carvalho, né? Então eu não vou me deter aqui naqueles argumentos, né, de tentar convencer meu público que Olavo ele é uma pessoa importante, né? Eu não vou me deter nesse tipo de coisa, porque eu já estou partindo do pressuposto que você que está me escutando aí, você considera o Olavo uma pessoa relevante, apesar dele talvez não ter formação, né? Mas sabemos muito bem que essa ideia de que ele não tem formação, ela é uma ideia até mesmo equivocada. Haja vista que ele estudou, ele teve orientação, na verdade, de alguns dos melhores aí, até mesmo na própria academia. Ele teve amizades com um dos melhores da academia, como Miguel Reale, né? Que inclusive ele fez parte da Academia Brasileira de Filosofia, né? Fundada pelo próprio Miguel Reale, aí, salvo engano. Ele ganhou o prêmio da Arábia Saudita por uma monografia sobre o profeta Maomé. Então, são alguns fatos aí, né? Ele tem a questão dos gênios Visa também, né? Mas são alguns fatos que já são repetidos aí, ad nauseam aí pelos olavistas. Eu queria comentar aqui um pouco, né? Tem alguns artigos que o Olavo ele escreveu aqui, né? O primeiro dos artigos aqui, né, que eu compilei aqui tudo no meu Kindle, né, algumas citações, e um artigo titulado Autoridade Moral da Mentira, né? Nesse artigo, ele vai comentar aqui, primeiro, né, eu vou até ler aqui para nós nos situarmos aqui, né? Ele fala o seguinte: Noam Chomsky, um monstro de mendacidade capaz de fazer apologia ao regime de Pol Pot, no auge da matança sistemática de 2 milhões de civis, e logo em seguida acusado de genocídio nazista o seu próprio país, né? Eu confundi aqui. O seu próprio país por conta de feitos macabros incomparavelmente mais modestos praticados, aliás, nem mesmo pelos Estados Unidos, mas por um seu aliado remoto, a Indonésia, né? Nesse artigo ele fala, né? O próprio artigo, o título dele já é sugestivo, né? Autoridade Moral da Mentira. E ele cita esse intelectual Noam Chomsky. O Noam Chomsky, ele para mim é um intelectual fraco, né? O Olavo já mostra isso aqui, né? E, além de fraco, ele foi daqueles intelectuais
que não teve humildade nenhuma de reconhecer o erro deles em ter apoiado aí o marxismo e o comunismo, né? Porque existe de fato aqueles intelectuais que falam, não, ali no comunismo o Marx ele foi deturpado, né? O Marx, o comunismo ali não foi de fato o que aconteceu ali foi só uma deturpação, mas nós vamos chegar numa humanidade diferente depois, né, para a um verdadeiro comunismo, né? Depois nós vamos reformular tudo isso aí, nós vamos chegar ao verdadeiro comunismo. Só que existem alguns intelectuais que mesmo eles vendo todos os horrores aí do comunismo, mesmo que eles vejam todas as coisas que foram feitas, todas as coisas que aconteceram, né, em prol de defender essa ideologia comunista, eles mesmo assim vão continuar defendendo, né? Eles mesmo assim vão dizer que não, mas veja bem, teve um lado bom aqui, que foi isso aqui, né? Eu lembro até que eu estava escutando certo dia um podcast aí do Flávio Morgan, né? E que ele cita lá, eles colocam lá, né, um áudio, um trecho, né, de um podcast aí de uma galera esquerdista comunista, que eles estavam tentando justificar o fato dos caras lá trabalharem 12 horas por dia lá no Gulag, né, num regime de escravidão, né. Então eu achei irônico os caras se prestarem esse papel de defender o comunismo assim, né. Inclusive você chega na universidade, a galera tem aquela questão, né, vamos aqui comemorar 100 anos de Revolução Russa, né? Vamos aqui fazer... Então, assim, são coisas que são obviedades auto-evidentes, né? Mas que a galera fica tentando achar, né, o pessoal... E isso não são, assim, meros estudantes de DCE. São aqui... O Noam Chomsky, né, um intelectual público aí, mas o próprio Olavo ele vai dizer que o Noam Chomsky ele é um intelectual orgânico, né, na verdade. Ele é um intelectual... qual é a diferença do intelectual de verdade para um intelectual orgânico? Eu lembro... Eu sempre gosto de lembrar de uma passagem aí, né, que o professor Carlos Nogueira, que inclusive o Carlos Nogueira ele tem uma rixinha aí, né? Tinha uma rixinha, né, porque o Olavo já morreu. Mas o Olavo tinha uma rixinha com o professor Carlos Nogueira. Mas eu gosto muito dos dois, na verdade, né? Mas o professor Carlos Nogueira teve um momento aí em que chamaram ele lá para uma conversa, lá não deve, e ele convidou o pessoal, né, que era católico, mas aí era um pessoal que era petista e que gostava de defender ali a teologia da libertação. E o que é que ele fez, né? Ele chegou lá e botou moral, ele falou assim, olha, eu vou convidar vocês aqui para o debate, né? E ele colocou lá as cartas na mesa, né? Olha, eu sou um filósofo tomista, eu tenho um livro aqui, né, uma Suma Gramatical eu tenho mais de 3.000 páginas aqui de escritas, tenho o ministro curso online ali de filosofia e tudo mais, né. Então o Carlos Nogueira ele foi lá e botou moral nos caras, né. E lógico que o pessoal ficou amedrontado, porque ali só tinha intelectuais orgânicos. O que são os intelectuais orgânicos? São caras que eles não duram nem 10 segundos no debate, porque eles não têm conhecimento real do que eles estão comentando, né? Eles são caras muito mais ali, que eles são pagos, na verdade, né? Para ficar escrevendo teses que defendem certas visões, que tudo isso aí é defendido em cima de um forte lobby político. Se ele pega um intelectual de verdade preparado, que estudou a fundo esses temas aí, ele não consegue, né, bater de frente, né. Temos aí o caso, por exemplo, do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, recentemente, ele foi aí nomeado como ministro da Economia, né. Fernando Haddad, que ele, coisa aí de cerca de mais ou menos, eu diria... ele falou que mais ou menos 2 meses foi o que ele estudou de economia ali, né? A esse respeito também, vale ressaltar, né, que o Fernando Haddad ele tem um livro chamado Em Defesa do Socialismo, em que, olha, veja só que ironia, veja só que coisa mais interessante, né? Nesse livro ele defende a tese, né, eu não sei se foi nesse livro ou se foi em outro, mas o que eu me lembro é o seguinte, que Fernando Haddad já chegou a defender, né, isso antes do regime comunista ele ruir de vez, né? Um ano antes, ele chegou a defender que o regime ia atingir seu auge, né? Um ano depois, o regime cai, né? Ou seja, até mesmo a questão da previsão dele foi um fracasso, né?
Então, você coloca ele em contraste como um cara como o Olavo. No Olavo, as previsões que ele faz são acertadas, né? Eu vou mostrar aqui a vocês que as previsões dele são acertadas por quê, né? Tem um outro artigo aqui chamado A Esquerda Americanizada, que fala aqui o seguinte, né? Diz o seguinte: a esquerda se ressente no povo não apoiar sua violência. Temos aqui uma guerra cultural americanizada. E aí que ele fala o seguinte: o New York Times, aos domingos, né, pico de vendas, tira um pouco mais de 1 milhão de exemplares, que é isso perto dos 38 milhões de ouvintes diários do conservador Rush Limbaugh. Se você somar as plateias de Limbaugh com a de outros comentaristas conservadores de sucesso, como o elegante Bill O'Reilly ou o explosivo Michael Savage, mais as colunas semanais de articulistas de direita distribuídos a centenas de jornais, como as de David Horowitz, Don Feder, Thomas Sowell, Ann Coulter, verá que na disputa de público, a grande mídia é titica de galinha, sem contar o fato de que a credibilidade dos jornalões está muito baixa entre seus próprios leitores, não passa de 30%. Né? Esse é um fenômeno que, inclusive, né, a gente já vê hoje esse fenômeno na própria mídia brasileira aí, né? Você vê que você pega lá, por exemplo, uma Jovem Pan, ou você pega lá aquele quadro que tem o Constantino, né? Tem qual é o nome daquele outro cara, velho? É o Lacombe, né? Você vê ali que boa parte da audiência que acontece ali, é muito mais pelo Constantino e de outros caras ali de direita que vêm ali no programa, né, dar o seu depoimento. Porque uma coisa que eu já comentei, né, em alguns outros vídeos, o pessoal pensa o seguinte: não, porque o PT ele conseguiu vencer entre, digamos, a maioria da população, né, que nem é uma maioria tão grande assim. Já visto que foi quase com a bola na trave a vitória do Lula, né? Mas você pega lá, né, uma situação como essa daí, né, em que o PT, o que é que ele fez aí, né? Ele conseguiu ali arrebanhar uma quantidade muito grande de pessoas para o seu lado. Mas que não é a maioria de fato tal, porque se você pega as pessoas que estão acompanhando o debate público, as pessoas que são mais ativas nessa questão política, né? Eu não estou falando aqui do pobre que vota no Lula, né? Não estou falando aqui do nordestino que vota no Lula, mas que não acompanha a política, né? O que ele acompanha no máximo é o quê? É um jornal nacional, porque no sítio que ele mora só tem Globo, né? Inclusive, esse é um dos aspectos que eu acho que Bolsonaro foi muito burro, né? Ele desconsiderar o poder da grande mídia, aí, principalmente a Globo, pegar uma briga com a Globo e não fazer nenhum esforço no sentido de dar acesso à população a outras mídias aí, né? Haja visto aqui, em alguns lugares mais afastados do Brasil, o que é que nós percebemos, né? Que a Globo ela tem um monopólio aí, haja vista que só ela pega, né? Só pega a Globo em alguns lugares, né? Então, para aquelas pessoas que não estão participando, né, que não procuram, não estão ali na internet debatendo, né? Você via pelos próprios vídeos, né? Se você fosse tirar pelas impressões que você tinha na internet aí, se você fosse ver assim um vídeo de Bolsonaro na internet, Bolsonaro no Flow, por exemplo, e compara com uma entrevista de Lula em outro lugar, né? Você percebe que a audiência que Bolsonaro dava era muito maior, né? Na internet a impressão que tínhamos era o quê? O Bolsonaro vai ganhar, porque o Bolsonaro está dominando aqui a internet. Você vê pela internet aqui, né? Que a maioria dos comentários são a favor de Bolsonaro. Então você vê também os comentaristas, Rodrigo Constantino, eu não vou nem citar mais outros aqui, né? Porque mas você pega lá comentaristas que eram a favor de Bolsonaro, comentaristas que eram contra, comentaristas que, inclusive, teve uma briga aí do Constantino entre ele e outro cara. Eu não lembro nem o nome do outro cara, né? O outro cara era um cara de esquerda querendo fazer o nome ali em cima de Constantino. Eles tiveram uma briguinha ali, né? E o Constantino falou o seguinte: rapaz, é o seguinte, ou ele sai ou eu saio, né? E aí o que fez a Jovem Pan lá, né? Se eu não me engano é a Jovem Pan que ele participa, né? Eles demitiram outro cara, né? Porque quem dava mais retorno para eles era o próprio Constantino lá. Então ele tinha muito tempo de casa, né? Ele falou, né? Eu tenho muito tempo de casa aqui, eu tô aqui faz tempo, né?
eu tenho experiência, eu estou aqui para debater de forma honesta, né? E não trocando farpas com outra pessoa, né? Então, ele se colocou assim, Constantino ele conseguiu colocar um pouco de moral lá nisso aí, né? Mas o que é que nós percebemos aí? Até pela questão dos podcasts mais escutados. Se você pega, por exemplo, podcasts políticos da esquerda, eles são muito escutados aqui no Brasil. Até um pouco tempo atrás, o Guten Morgen, né, do Flávio Morgenstern, chegou a ser o podcast mais escutado do Brasil, né? Hoje em dia, já chegou também a ser escutado, né? Aquele podcast, não tem nada a ver com política aqui, né? Mas aquele do André Maia, né? Que é aquele cara que junto com o Wesley aí, eles fazem um trabalho aí com neurociência, aliado à psicologia, né? Psicologia baseada em evidências aí, né? Mas isso é papo para outro vídeo aqui. Mas assim, vamos aqui avançar um pouquinho, né? E falar um pouquinho, né? Vou citar um artigo aqui, comentar sobre um artigo aqui chamado A Guerra contra as Religiões. A Guerra contra as Religiões. O que é que o Olavo fala nesse artigo aqui? Embora desde a Revolução Francesa, o grosso da violência militante tenha se originado sempre nas ideologias materialistas e escolhido como vítima preferencial a população religiosa, embora a perseguição aos católicos, ortodoxos, protestantes, judeus tenha matado mais gente só no período de 1917 a 1990 do que todas as guerras religiosas somadas mataram ao longo da história universal, embora nas 2 últimas décadas o morticínio de cristãos tenha voltado a ser rotina nos países comunistas islâmicos, chegando a fazer 150 mil vítimas por ano, embora todos esses fatos sejam facílima comprovação de domínio público, e embora nas próprias nações democráticas o acúmulo de legislações restritivas exponha os religiosos ao perigo constante das perseguições judiciais, a grande mídia e o sistema de ensino na maior parte dos países insistem em continuar usando uma linguagem na qual a religião é sinônimo de violência fanática e na qual a eliminação de todas as religiões é sugerida, ao menos implicitamente, como a mais bela esperança de paz e liberdade para a humanidade sofrida. E esse artigo aqui, A Guerra das Religiões, o que ele fez isso aqui, né? A importância da religião, né? Eu lembro até que a esquerda, ela passa aí, né? 4 anos batendo na religião, 4 anos pregando aborto, 4 anos falando, sei lá, você pega lá, no carnaval o pessoal faz ali caçoa da figura de Jesus, né? Você coloca o Jesus gay, Jesus homossexual, ou então o diabo perseguindo Jesus e dando chicotada de Jesus, né? Então temos todas essas figuras aí que aparecem no carnaval, pessoas que muitas vezes ou querem deturpar o cristianismo, né? Ou de certa forma eles atacam frontalmente o cristianismo, né? Existe essas 2 estratégias, né? Existe a estratégia de você querer dizer que o cristianismo ele é uma religião ruim, né? E nós percebemos também que essas estratégias, em muitos casos, elas chegam a ser contraditórias aí, né? Em muitos casos elas chegam a ser estratégias contraditórias, porque existe a galera aí, por exemplo, você pega a galera do Nietzsche. O Nietzsche, o que é que ele dizia do cristianismo? O cristianismo é ruim porque é uma religião ela é uma religião que falta mais força, falta mais vigor, falta se impor mais, né? Falta impor uma linguagem da força, o cristianismo é a moral dos escravos ali, né? É a moral dos fracos que se colocou como uma norma, né? Já o neoateísmo militante, né, que você vai ver ali com Richard Dawkins e outros, o que é que ele vai apresentar aqui para nós? Ele vai apresentar uma visão do cristianismo que é o cristianismo como uma religião opressora, né? O Deus mau ali do Antigo Testamento, né? Aquele cara que tá ali para punir todo mundo, castigar todo mundo, né? Muitas vezes os caras não perdoam nem mesmo Jesus, né? Que algumas pessoas chegam, né, a querer apresentar um Jesus de amor e tal, né? E existe também uma outra vertente que quer deturpar o real sentido da religião. Então você pega lá o Jesus comunista, né, que o pessoal diz, não, Jesus era amigo de prostitutas, né, Jesus era comunista, que iria dividir os pães, né? E o pessoal faz essa deturpação todinha aí da Bíblia, né? E da religião como um todo, na verdade, né? Só que
Quando chega a época da eleição, o que é que eles fazem aí, né? Eles tentam trazer religião para si. Então você tem o Lula lá dizendo que ele é católico, religioso, né? Que ele é contra o aborto, né? Mas a religião, a religião, né? As pessoas atribuem, né? E na verdade isso aí é muito mais profundo entre a intelectualidade do que entre o povão, né? Para o povão, a esquerda ela tem uma linguagem que de dizer assim, não, religião é importante, né? E nós somos religiosos aqui, nós vamos respeitar a religião, né? Inclusive, o cristianismo ele é tão bom aqui quanto as religiões de matriz africana, né? Eles defendem aquele sincretismo, né? E todas aquelas coisas, né? Mas quando quando você chega na universidade, quando você vai enfrentar aquela questão da intelectualidade mesmo, né? Ou então, eu não vou nem colocar intelectualidade porque haja visto que nós já comentamos naquele nosso vídeo sobre a corrupção da inteligência do Flávio Gordon. A intelectualidade ela é deturpada aí, né? O sentido da palavra intelectualidade é deturpado. Mas, onde é que eu estava aqui, né? Mas, os intelectuais daí da universidade, o que eles vão fazer? A maioria deles vão criticar a religião, né? Quando eles defendem a religião, é aquela religião que precisa ser inclusiva, né? Inclusiva aqui com muitas aspas, né? Mas você tem lá, né? Já vi vídeos sobre isso aí também, né? Você pega, tem pessoas que picharam lá, uma feminista lá pisando no texto, porque eles consideram que o cristianismo ele foi historicamente uma opressão contra a mulher e tal, né? Outros vão querer deturpar e dizer que não, o cristianismo, Jesus valorizava a mulher, Jesus valorizava a Madalena e tal, era amigo de prostitutas, então o pessoal vai querer criar essa contradição aí, né? Então, a religião, ela é um forte fator aqui, citado pelo Olavo, né? Algo que decidiu as eleições também foi a religião. E temos toda uma retórica que ele fala, uma retórica de eliminação da religião, mesmo contra as estatísticas, né? Ou seja, você pega lá, por exemplo, as mortes de cristãos no mundo. E isso é uma coisa aqui para mim muito forte, porque é o seguinte... você tem muitas pessoas aqui, inclusive católicos, né? Pessoas que são do AJC aqui na minha cidade. E eu já vi pessoas assim postando que, fazendo troça, né? Fazendo, sei lá, rindo da expressão cristofobia, né? Porque eles acreditam que não existe opressão contra o cristianismo, né? Eu sou cristão, né? Eu sou católico, né? Eu professo a minha religião aqui, mas a palavra cristofobia é de ignorância, né? E aí, o que é que nós vemos aí? Existem países aí que cristãos são mortos aí à torta e à direito. Então, o que mais isso seria, né? Se você é morto pela sua religião, o que mais isso seria se não fosse cristofobia, né? Então temos lá na Nicarágua, o Ortega, aí amigo do Lula, que chacinou cristãos, né? E várias pessoas, né? E você mostra isso para várias pessoas, você mostra a fonte da informação, né? Você mostra aí claramente de onde vem aquela informação, mas o pessoal não quer saber, né? E aqui nós vamos ler mais um pouquinho aqui, que ele fala o seguinte, né? Aqueles que a praticam não devem ser apenas contestados educadamente, como se tudo não passasse de um pacífico debate de ideias. Devem ser responsabilizados judicialmente por crimes contra a humanidade. A jurisprudência acumulada em torno das atrocidades nazistas, unânime em condenar a cumplicidade moral mesmo retroativa, fornece base mais que suficiente para condenar, por exemplo, um Richard Dawkins quando sai alardeando que o judaísmo e o cristianismo são um abuso de menores, como se a noção mesma da proteção à infância não tivesse sido trazida ao mundo por essas religiões e como se elas não fossem hoje o último obstáculo à erodização total da infância e a subsequente legalização universal da pedofilia, já praticamente institucionalizada do Canadá, um dos países mais ateus do universo, né? Então ele cita aqui isso chega até a ser tanto uma ignorância histórica do Richard Dawkins, né? Ou seja, você tem a teoria do viés de confirmação, né? Muitas vezes o cara, mesmo que ele seja um cara formado ali de Cambridge, né, e tal, mas o cara ele tem um viés de confirmação tão forte que ele só consegue enxergar coisas contra ou a favor daquela tese que ele quer defender, né? Então, ele só consegue enxergar coisas a favor daquela tese, né? Então, se ele é contra a religião,
ele só vai conseguir enxergar coisas negativas, ele só vai construir a tese em cima de coisas negativas da religião, né? Então, aqui o cristianismo, ele fala aqui que o Olavo falou que é o seguinte, que o Dawkins, ele colocou como se o cristianismo e o judaísmo tivesse, de alguma forma, institucionalizado o abuso de menores, porque temos aí o caso dos padres pedófilos, né? Algumas coisas nesse sentido aí. Sabemos, no entanto, né, que mesmo com os escândalos aí de padres pedófilos e entre outras coisas, o número de pedófilos entre instituições clericais ele é muito menor do que em outras profissões aí, né? Mas como é uma coisa muito polêmica, acabou ficando meio que imortalizada a imagem do padre pedófilo e tal, né? Mas o que é que o Olavo fala? Da contradição, né? Que você tem um país, por exemplo, como o Canadá. O Canadá, ele é um país ateu. Ele é um país que não tem muitas influências religiosas, é um país muito secularizado, na verdade, né? Mas lá já estão colocando as garrinhas, né, nas crianças, utilizando como base teses que você vê lá sendo defendidas por Marcuse, por aquele pessoal da escola de Frankfurt, né? Inclusive, você pega aqui no Brasil um caso do Paulo Giraldelli, né? Você coloca lá na internet, ali no Google, Giraldelli pedofilia, né? Se você vai ser direcionado para o site do Giraldelli, ele tem uma defesa que eu acho muito estranha, essa defesa dele da pedofilia aí, né? Mas quem sou eu aqui para dizer alguma coisa? Quem sou eu, né? Mas é muito estranha a defesa do Giraldelli dessa questão da pedofilia aí. Não que assim ele defenda de forma direta a pedofilia, mas ele faz alguns malabarismos ali retóricos, né? Ele quer dizer que não, mas historicamente ali a criança, ela casava aos 12 anos, aos 14 anos, né? E aqui retornamos ao artigo do Olavo, em que ele fala que o próprio cristianismo e o judaísmo foram eles que, de alguma forma, tentaram fazer toda essa questão da proteção à infância, né? E se não fosse o cristianismo, hoje em dia as crianças que se casariam nessas cidades aí, coisas que aconteciam assim antigamente, na verdade, né? Então, assim, ele comentou outra coisa aqui, no artigo chamado Abramoff para brasileiros. Ele fala o seguinte aqui: Voltaire, quando bradava "esmagai a infame", negava estar incitando quem quer que fosse a violência física contra a Igreja Católica. Novamente ele fala aqui da religião, né? Só que aqui ele se situa mais na Igreja Católica, né? Mas quando os revolucionários de 1789 saíram incendiando os conventos, destriprando feiras, decapitando bispos, era esse grito que ecoava nos seus ouvidos e saía de suas bocas. Então assim, o que é que o Olavo ele fala aqui, né? Você vê toda essa questão, o pessoal fala, não, porque a Igreja Católica, veja só, ela violentou muitas pessoas, a Igreja, ela provocou muitas mortes, só que o que ninguém fala é quantas mortes foram aí, né? Tem lá um historiador chamado Henry Kamen, né? Ele tem um documentário muito interessante aí chamado O Mito da Inquisição Espanhola. Ele contesta os números que são atribuídos, porque antigamente o pessoal, como não tinha as fontes historiográficas seguras a esse respeito, né, não foram abertos documentos ali do Vaticano, antigamente o pessoal chutava números muito altos, assim, a Inquisição matou milhões de pessoas, né? Quando eles foram realmente contar quantas pessoas a própria Inquisição matou, o que é que eles descobriram aí? O que é que esse historiador, que inclusive o Henry Camus, ele é ateu, né? Eles descobriram que a religião, na verdade, tinha matado um número muito pequeno de pessoas, algo em torno aí de 10 mil, 11 mil pessoas aí, algo em torno disso aí. E, detalhe, em coisas assim de 4 séculos, né? A Inquisição Espanhola, em 4 séculos, ela matou muito menos do que, por exemplo, a Revolução Francesa, que foi uma sangreira desgraçada ali, né? Que foi, sei lá, em coisas assim de alguns anos, coisa de décadas assim, a Revolução Francesa chegou a matar algo em torno aí de, podemos colocar aqui, eu acho, salvo engano, né? Posso estar errado, mas algo em torno de 40 mil pessoas aí, né? Coisa que é muito maior do que as mortes que a Inquisição provocou, né? Então,
que é que os revolucionários fizeram aqui? Vou reler aqui, né? Revolucionários de 1789 saíram incendiando conventos, destripando feiras, decapitando bispos, e era esse grito que ecoava nos seus ouvidos e saía pelas suas bocas, né? Quando no começo do século XX, Edward Drummond escrevia La France Juive, e ele não tinha em mente nenhuma crueldade a ser praticada coletivamente contra os judeus. Mas é impossível ler hoje suas páginas sem sentir o cheiro das câmaras de gás. A única e breve página vagamente antissemita escrita por Winston Churchill na juventude precipitou numa tal crise de arrependimento diante da ascensão do nazismo que isso decidiu o restante de sua vida de líder e combatente, né? Então, até a respeito do Churchill aqui, eu queria comentar uma coisa interessante, né? Uma vez, né, eu publiquei num livro sobre transtorno de déficit de atenção, né? Para quem não sabe, eu tenho TDAH, né? Eu publiquei nesse grupo um trecho de uma biografia do Winston Churchill, que comentava ali, né, sugeria que o Winston Churchill provavelmente ele sofria também de TDAH, né? Ou seja, transtorno de déficit de atenção. E eu recebi lá uma chuva de comentários, né, inclusive de uma pessoa que alegava ter cursado História, né? Lembrando aqui que, para quem já fez curso de Humanas, sabe muito bem que essa ideia de que porque você cursou um curso, você domina algum conhecimento de fato, é uma ideia totalmente falsa, né? Não é porque você concluiu um curso universitário que você domina, você é o pica das galáxias em todas, você conhece todas as biografias do mundo possíveis aí. E a menina, claramente, ela tem uma ignorância sobre o Winston Churchill. Ela foi tomada ali por narrativas, né? O próprio perfil dela, na verdade, ali mostrava a figura do Antifa, né? Aquela legenda do Antifa no seu Facebook. E o que ela mostrava ali, na verdade, né? Primeiro que ela mostrava ser uma pessoa meio lacradorazinha, né? De esquerda, envolvida com esses movimentos Antifa, né? E o que esse movimento fez? Eles derrubaram a estátua ali do Winston Churchill, né? E quem foi o Winston Churchill? Foi um dos maiores combatentes do real fascismo que existiu na face da Terra. Ele foi digamos, o rival de Adolf Hitler, né? Ele foi um dos rivais de Adolf Hitler, talvez até o principal rival, já visto que existem muitas biografias escritas aí, colocando essa rivalidade, né, como se a Segunda Guerra Mundial fosse de fato uma rivalidade entre esses dois aí, né? Temos aí a biografia do Andrew Roberts, temos aquela outra biografia do Lukács, né, que coloca ali, traça um panorama ali, colocando Churchill de um lado, né, e Hitler do outro. E assim, o Churchill já chegou a comentar alguma coisa antissemita? Já, mas foi coisa assim muito pequena. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte, que o Edward Drummond, ele escreveu em La France Juive, ele escreveu coisas antissemitas, mas como ele é da patotinha, né? E ele escreveu coisas pesadas antissemitas, ele é da patotinha, aquilo ali passou despercebido, né? Aquilo ali passou, o pessoal deu um jeito de abafar aquilo ali e pronto, né? Até mesmo nos dias de hoje, nós sabemos, por exemplo, você pega alguns autores que muitas pessoas nem sabem, como, por exemplo, Arthur Schopenhauer. Se um Schopenhauer, por exemplo, ele tiver coisas aí contra os judeus, você pega um Dostoiévski, por exemplo, se tiver coisas aí antissemitas, a galera vai ignorar, né? Inclusive, você pega lá o caso próprio do Dostoiévski aqui, vou colocar o caso do Dostoiévski. Tem lá um grupo do Dostoiévski no Facebook. Vê lá que 90% das pessoas elas são esquerdistas e ateias, né? E a grande maioria delas não sabe que Dostoiévski era cristão, era muito reacionário em algumas suas posições, né? E o pessoal tem uma ignorância absurda sobre os autores, né? Inclusive, a grande maioria acredita que Nietzsche criticava o cristianismo pelo mesmo motivo que o Richard Dawkins aqui, né? Mas, assim, e nós vamos chegar às previsões do Olavo acerca do que aconteceu no Brasil, né? Eu até, inclusive, aqui vou fazer uma meia-culpa aqui, eu confundi o livro, né? O livro que eu queria ter comentado era o outro, mas como já iniciamos aqui, né? Tem um outro livro dele, que é a Apoteose da Vigarice, né? Era esse livro que eu ia comentar aqui, mas como eu acabei me embreando nesse outro livro aqui, não tem problema nenhum, né? Vamos comentar esse tema, né? Mas assim, eu vou ficar fazendo esses vídeos maiores aqui porque
Eu não sei se isso aqui vai gerar likes, vai gerar visualizações aí, né? Vai depender muito da galera que estiver me escutando aqui. Mas eu prefiro algo nesse sentido, né? Algo que me possibilite eu me expressar da forma que eu quero aqui, porque, assim, venhamos e convenhamos, né? Muitas vezes você quer fazer um vídeo curto, você apressa as coisas, né? Você apressa os comentários e acaba não fazendo nada daquilo que você quer de fato, né? Mas vamos passar aqui mais outras citações aqui, porque vamos chegar aqui a um artigo muito importante dele, que é o Fora do Tempo. Por que que eu destaquei esse artigo aqui, né? Aqui vocês vão achar a razão, né? Ele fala o seguinte, o Olavo escreveu o seguinte aqui: muita gente pensa que ainda está no tempo de Charles de Gaulle, em que era viável ser conservador e anti-americano ao mesmo tempo. Naquela época, a Europa disputava com os Estados Unidos quem teria a honra de ser o protetor da civilização ocidental contra o avanço do comunismo. Os americanos achavam os europeus uns ladrões, os europeus desprezavam os americanos como bárbaros e letrados, e ambos os lados estavam de acordo num ponto: ceder a Rússia e a China, nunca. Mesmo os governos islâmicos eram uma garantia contra o comunismo. Você tinha 3 maneiras de ser anticomunista: era americanista, gaulista ou muçulmano. E você vê que hoje, né, há uma retórica aí, né, uma retórica muito forte pró-muçulmano. Né? Vocês viram aí a Copa no Catar? A esquerda ela entrou ali numa contradição sem fim, na verdade. Uma contradição em que eles próprios não percebem, talvez, a contradição em que eles se meteram, né? Porque eu tenho que você tem o discurso, digamos, anti-islamofobia, né? Anti-suposta islamofobia, porque de fato não configura islamofobia, você contra, você não ser a favor do seu país, do seu povo ser explodido ali em praça pública, né? Como aconteceu no caso do Charlie Hebdo. Até a esse respeito, nós temos aí um livro, né, do Michel Houellebecq, né, um escritor francês aí, em que ele escreveu uma distopia islâmica, um livro chamado Submissão, né? É um livro incrível aí, que fala sobre uma dominação islâmica ali na Europa, né? E, assim, esse livro, os islâmicos eles vão começando ali, aos poucos, dominando, ganhando espaço, né? E o que é mais preocupante ali é que o muçulmano que domina o espaço não é aquele radical, mas é justamente o moderado, aquele intelectualizado, né? Que vai ali corrompendo o personagem principal, né? Mas antes, os muçulmanos eram uma fonte, eles eram uma fonte ali de resistência, né? Até porque você pega o próprio discurso do Richard Dawkins, ele é contra também toda e qualquer religião abraâmica, né? Como o próprio judaísmo, o cristianismo e o muçulmanismo aí também, né? Mas passamos aqui mais algumas páginas, né? E vemos aqui o que o Olavo comenta aqui. A complexa parafernália da doutrina marxista sofreu um enxugamento brutal, reduzindo-se a um só item capaz de unificar, sem discussões, toda a esquerda mundial: o anti-imperialismo, quer dizer, anti-americanismo. E é aí que o brasileiro entra na cena, gritando contra os Estados Unidos e jurando que não é comunista, né? Então o anti-imperialismo ele acaba ficando aqui como fosse o novo comunismo, né? O discurso contra o imperialismo. Lembrando que o discurso contra o imperialismo, ele muitas vezes ele não enxerga o verdadeiro imperialismo, né? Eu lembro até de um podcast aí que estava, isso aí foi no Brasil Paralelo, né? Guilherme Freire e aquela galera lá, né? Marina Brito, o pessoal, eles fizeram lá um podcast sobre as garotas lá da Disney, né? As princesinhas da Disney, né? E eu lembro que o Guilherme Freire, ele comentou que a Moana ela é feia, né? Ele achava a Moana uma figura, uma personagem um pouco feia, né? Ali, né? E de fato ela é feia, mas eu vou ver pessoas aí defendendo que a Moana é bonita, mas elas se acham que estão defendendo ali um discurso, né?
um discurso a favor, ou melhor, contra os padrões ocidentais de beleza, né? Já que a Moana, ela parece fazer parte ali de um padrão não ocidental de beleza, mas isso tudo é uma farsa, na verdade, porque a própria, salvo engano, o país que a Moana participa ali, né, é a Indonésia, e nesse país o padrão de beleza lá não é esse, né? Então isso chega a ser uma ignorância tanto histórica como até mesmo a respeito do próprio país ali, né? E isso também revela um outro imperialismo aí. Que outro imperialismo seria? O imperialismo que as pessoas não percebem, que é a introjecção desse discurso progressista que é importado da América do Norte, né? É importado dos norte-americanos, é importado da esquerda norte-americana, é importado dos progressistas norte-americanos, né? Então, o que é que o Olavo vai comentar aqui, né? E aqui ainda é o mesmo artigo, né? E ele fala o seguinte aqui: depois disso, só um esquerdista doente ou um vaidoso incontrolável, capaz de sobrepor sua nostalgia de juventude às exigências mais incontornáveis da verdade, pode continuar celebrando o movimento pacifista daquela época como um momento glorioso na história da consciência humana. Foi um momento glorioso, isso sim, da história da propaganda comunista, que conseguiu ludibriar toda a população americana, transformando um volume colossal de bons sentimentos em arma de guerra a serviço do mal e da mentira, né? Então, nós retornamos aqui ao fato de que o comunismo, pelo fato dele inspirar bons sentimentos, ele acaba se passando até muito melhor do que o nazismo, né? Então, ele se introjectou na mentalidade de uma galera aí, na mentalidade do pessoal hippie, na mentalidade daquela geração que, inclusive, essa geração que era daquela época da Guerra Fria, né, você pode parar para perceber que a maioria desse pessoal, hoje em dia, eles na verdade são o composto que era naquela época, ou seja, a maioria deles são até bolsonaristas aí, né? A maioria deles são até olavetes, né, em muitos casos, porque eles viram o resultado das suas ideias ao longo do tempo aí, eles adquiriram uma certa experiência com esse assunto aí, e eles, né, esse movimento pacifista na verdade era uma propaganda comunista disfarçada, eles perceberam isso ao longo do tempo, né? Aqui ele comenta o seguinte, que Joseph McCarthy, ele foi um grosseirão e um pinguço turbulento que alertou seus pais contra um perigo real e denunciou os culpados verdadeiros. Ele está comentando sobre Joseph McCarthy. E a questão da denúncia, né? E uma coisa que você vê também no livro do George Orwell, né? 1984, né? Filhos denunciando pais, pais denunciando filhos, etc., né? E aqui ele fala o seguinte: Eugene McCarthy foi um sujeito culto, fino, elegante e de bons sentimentos que ajudou seus pais a humilhar-se sem necessidade, só para deixar que os comunistas, em tempo de paz, matassem 1 milhão de civis no Vietnã e mais 2 milhões no Camboja. Seus políticos não devem ser julgados por suas intenções hipotéticas e sim pela substância real de seus atos. Não é difícil avaliar os dois McCarthys. Joseph, que parecia destinado a sucesso, foi um fracasso na luta por uma causa justa, enquanto Eugene, aparentemente condenado ao fracasso, foi um sucesso retumbante a serviço involuntariado do genocídio e da tirania, né? Então, ele continua aqui, num outro aqui, né? Um outro artigo chamado Puro Teatro, Nada Mais. Nesse artigo aqui, ele comenta o seguinte: as denúncias de corrupção grossa no PT já datam de 1990. O único resultado que produziram foi a expulsão do denunciante. Atribuir a roubalheira atual a um tombo é um truque de linguagem usado pelos gerenciadores de danos para limpar o passado na imagem de um presente que já não se pode salvar. É claro que essa superioridade, mesmo em tempos passados, já era pura propaganda enganosa. O boicote geral a um Gustavo Cossão, ou ao Gilberto Freire, o silêncio obsceno em torno da obra de um João Camilo de Oliveira Torres, já provavam que não havia ninguém na esquerda com cacife para discutir com qualquer dos três. Fazendo-se de juízes justos que só medem o similar pelo similar, tratam de ostentar desprezo à nova direita por meio de comparação com a velha, proclamando que já não há na praça nenhum Mário Henrique Simonsen, nenhum Roberto Campos, nenhum José Guilherme Melchior. Os dois primeiros, por serem economistas, argumentavam numa clave bastante acessível ao cérebro esquerdista médio. O terceiro, por ter raízes no esquerdismo acadêmico, jamais tê-las cortadas para valer,
ao ponto de só ter trocado o seu marxismo cultural de juventude por um ateísmo burguês de molde iluminista bem típico, inteiramente compreensível com a mentalidade de seus adversários. Né? Esse artigo ele está comentando, basicamente, uma questão que você entende, assim, você verifica a hegemonia esquerdista na universidade. Né? E aqui vou fazer até uma ponte com o artigo anterior. Né? Essa hegemonia esquerdista foi construída aí ao longo dos anos com base em muita propaganda, né? E com base em muita ocultação. Né? Nós chegamos àquela ocultação da história, vemos a reescrita também da história, né? Já visto o que aconteceu na ditadura militar, que estou longe de negar, não sou, digamos, um neoconservador, que nega a ditadura militar, ou então que glorifica o período da ditadura. Já visto que, até mesmo a esse respeito, o período aí da ditadura militar brasileira, ele foi um período que, eu poderia dizer assim, né? Ele foi um período que, em que aconteceram muitas coisas com os intelectuais ali de direita, né, da própria direita, muitos intelectuais de direita, até o próprio Gustavo Corsão, por exemplo, foram ali boicotados, foram ali censurados, né? Temos ali o caso do Carlos Lacerda também, né? Então, não é uma coisa que poderíamos dizer assim, que a direita ela foi totalmente, ela ganhou ascensão no regime militar brasileiro, né? E essa hegemonia que nós vemos na universidade hoje, ela é fruto aí de um processo longo primeiro, de ocultação dos intelectuais que poderiam, de fato, bater de frente com ele, né? Já visto que até o próprio nome do Olavo de Carvalho é um nome que ele raramente é citado na academia, né? Mas isso de propósito por quê? Porque o pessoal não quer que as pessoas tenham conhecimento das ideias do Olavo de Carvalho. Então, assim, existem muito mais outros artigos, mas esses aqui foram os principais que eu comentei aqui, né? E, assim, ainda há outros artigos aqui a serem comentados. Na verdade, existe algumas citações, mas eu vou deixar isso aqui só como, digamos, a cerejinha aqui do bolo para vocês. E quem sabe em outro vídeo, se vocês quiserem um aprofundamento aqui sobre os trechos que o Olavo comenta, eu vou fazer um outro vídeo. Mas eu vou também citar alguns outros livros do Olavo, porque eu quero comentar aquele livro dele a respeito do filme Silêncio dos Inocentes, né? Um livro muito interessante. O vídeo aqui ele está ficando um pouco longo, mas assim, não se preocupe porque esse vídeo ele talvez terá aqui uma continuação, né? Vai depender um pouco de como esse vídeo vai ser recebido aqui e tal no YouTube, né? Se o pessoal gostou, se o pessoal curtiu aí, né? Mas já aviso de antemão que esse vídeo provavelmente ele terá uma continuação aí. Provavelmente eu vou tentar fazer aí uma continuação dele, né? Comentando aqui o livro do Olavo, comentando os artigos do Olavo, né? A minha impressão pessoal sobre os artigos do Olavo aqui. E iremos comentar, eu talvez darei sequência ali, né? A minha série Roger Scruton, uma série que foi iniciada lá no Spotify há um certo tempo, né? Eu acho que há mais de 2 anos atrás. Eu parei no 4º episódio, mas havia faltado ali eu completar, né, com o 5º episódio, que seria entre o erótico e o pornográfico, né? Eu não cheguei a esse episódio, entre o erótico e o pornográfico, mas eu queria muito chegar nesse episódio, na verdade, né? Queria muito que nós chegássemos a essa parte aí, porque, assim, eu acredito que é uma série que ficou legal ali para quem quer, de fato, compreender os conceitos do livro Beleza, do Roger Scruton. É um livro um pouco mais complexo que a média. E eu, modéstia à parte ali, eu fiz um resumo, não só um resumo, como também esclareci alguns pontos, né? Eu fiz algumas comparações ali, fiz algumas alusões para facilitar a compreensão do pessoal. E eu queria dar sequência a essa série aí, né? Pelo menos finalizar a série Roger Scruton em vídeo, na verdade, aqui, né? Não só em podcast, em vídeo, né? Se vocês quiserem também que eu deixe os podcasts da série Roger Scruton, que eu publique os podcasts aqui, falem aí, né? Digam aí se interessa a vocês. Eu estarei fazendo vídeos mais longos assim, né?
Eu não sei se isso aqui vai ser legal para a grande maioria do pessoal aí, mas se for uma coisa que ficar legal aí, talvez eu continue fazendo vídeos um pouco mais longos aqui, até mais longos do que, digamos, estamos aqui em quase 50 minutos, 49 minutos. Mas ao fazer esses vídeos mais longos, né, também temos a oportunidade, primeiro, de aprofundar um pouquinho mais de alguns comentários, algumas partes dos livros aqui, não apenas fazer um resumo porco do livro, né, resumo bobinho, de você ter só uma noção do que o livro é sobre isso aqui, né, e você só vai ter acesso ao conteúdo do livro se você comprar o livro, mas uma coisa que você pode realmente acessar ali, você pode curtir o conteúdo, né, você pode ver as minhas impressões também, né, o que é que eu tenho a acrescentar àquele conteúdo, né, a minha versão pessoal daquele conteúdo, na verdade, né, e daremos iniciativa aqui, né, vamos continuar comentando esse livro aqui do Olavo, né, eu vou ver se eu coloco aqui um título diferente aqui nesse livro, né, focado principalmente nos temas que foram abordados aqui, né, e depois publicarei também talvez aí alguns cortes aí de 5 minutos, 8 minutos, sobre o que nós abordamos aqui, né. Então é isso, eu vou finalizar por aqui, pessoal, né? Até porque para gravar um vídeo aqui eu tenho que deixar o quarto sem ventilador nenhum e com as portas fechadas, né? E como vocês podem perceber, eu já estou meio que suando aqui e sempre corre esse risco de acontecer isso e você ficar realmente cansado na hora de gravar, né? Se fosse um quarto com ar-condicionado seria uma coisa talvez um pouquinho mais fácil aqui, né? Mas eu não tenho tantos recursos aqui, né? Então é isso aí, pessoal, né? Ficamos para ir para a próxima. Iremos seguir comentando outros artigos de Olavo de Carvalho, né? E iremos comentar também vários outros livros conservadores aí. Iremos comentar livros sobre literatura, né? Temos outros livros para comentar aí. Por exemplo, eu estava querendo comentar o livro Como Ler os Russos, né? Um livro que talvez vai interessar muita gente aí que queira se aprofundar na literatura russa, né? Dostoiévski, Tolstói e vários outros autores que nem são conhecidos aí da galera, né? Como o Gogol, né? E o Turgenev, né, que são autores um pouquinho menos conhecidos do que a massa, né? Então é isso aí, pessoal, nós encerramos por aqui, mas daremos sequência aí, né? Não sei dizer ao certo quando, né? Mas a minha intenção é que esse canal cresça um pouquinho aqui, né? Até, se é possível, eu fazer algumas lives aqui, né? Abordando esses assuntos com um pouquinho mais de detalhe, né? Então é isso aí, pessoal.